Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki e hoje a gente veio fazer aqui o outro vídeo de releitura que eu tive do ano, né? Que é o terceiro livro da trilogia do verão da Jenny Han. Então eu li novamente, né? Sempre teremos o verão. Inspirada, né? Muito inspirada no fim da série, né? Do Prime Video. Então eu resolvi fazer essa releitura para lembrar em mais detalhes, né, coisas da última parte da história. E só que, né, aproveitando para mostrar para vocês, eu tenho a trilogia, mas a minha são as capas antigas ainda, né? Então, ó, esse é o primeiro, aí o segundo, né, Se Você Não É Verão, e Sempre Teremos o Verão, então, que é o terceiro. As capas novas, elas têm desenhos de coisas do mar, né? Estrela do mar, conchas, etc. E essa, ela foca mais mesmo nos personagens, né? E vocês podem até ver que aqui a Belle, né? A Belle não é uma Belle oriental, mas não sei se vocês sabem disso ou não, mas na história ela não é mesmo, né? Então a gente não tem esse adendum aí que a Jenny Han conseguiu, que aliás eu achei assim, por mim, ótimo, sabe? Eu nunca liguei muito para descrições, assim, nesse sentido, e nessa história, principalmente, né, da trilogia do verão, não faz muita diferença, né? A etnia aí dela, ou até dos meninos da história. Mas enfim, né? Voltando aqui a nossa resenha / comparação com a série, eu acho que na verdade o vídeo é mais uma comparação do que uma resenha, sabe? Embora eu não tenha vídeo da trilogia toda, eu só tenho esse livro. Minha gente, esse livro aqui é antigo, né? Eu li ele há muito tempo. O livro saiu no Brasil em 2012. Eu li isso, acho que em 2013, 2014. Foi há muito tempo atrás. Foi antes de eu começar a fazer vídeos aqui no canal, né? Em 2013 e 2014 eu só tinha blog ainda. Então eu escrevi a respeito dos livros, mas eu não falei a respeito deles, né? Mas, assim, dando uma opinião geral, né, da série como um todo aqui, só pra gente fazer uma introduçãozinha básica, eu amei essa série, amei, né? Na verdade, a gente, na época, o meu clube do livro e as meninas, a gente leu a trilogia. Na verdade, não era uma trilogia ainda, olha isso, né? A outra história do Para Todos os Garotos que Já Amei, então era uma duologia. A gente leu os livros, né, que era a duologia, gostamos bastante da Jenny Han, e aí resolvemos, então, ler a trilogia do verão, que já era, na época, uma trilogia, porque ela tinha sido lançada antes do Para Todos os Garotos que Já Amei. Então, a gente leu a trilogia do verão, e desde então, pra mim, a trilogia do verão é muito mais interessante a história, eu gostei mais de ter lido do que o Para Todos os Garotos que Já Amei. Então, quando a série, né, foi anunciada e, enfim, começamos a acompanhar a primeira temporada, eu fiquei super animada, porque era uma das séries de livros que eu mais queria ver no audiovisual, né? E assim, gente, eu acho que em todas as temporadas eles foram bem fiéis ao livro, né? E o lance de ter sido adaptado para uma série e não um filme, para mim só agregou, porque esses livros, né, da trilogia do verão, eles são bem curtos. Eu não sei se dá para ter dimensão, mas aqui é aquele livro que tem o formato menorzinho de todos, e a letra dele, tipo, também não é muito miudinha, assim. Não é muito miudinha, não é muito grandinha, né? A edição dele é uma edição pequena, eu diria. Então a gente tem aqui, vamos supor, esse livro aqui do Verão que Mudou Minha Vida, que é o primeiro. Ele não chega a ter 300 páginas da página que é menor. Ou seja, se fosse um livro daquele formato um pouco maior, eu acho que não teria 200 páginas. É uma história realmente curta, né? Os 3 livros são histórias curtas. E um dos motivos, né, de crítica até, né? Não sei se seria crítica, mas é algo que todo mundo fala e acontece muito agora nesse último livro, principalmente. Muitas coisas são jogadas e a gente não tem muito desenvolvimento. A gente só sabe o que aconteceu e não sabe como chegamos até lá, né? E a série, pra mim, trouxe exatamente isso. Trouxe o que faltava nos livros. Então, pra mim, os livros sempre foram ótimos. Eu gostei muito da história. Mas
faltava esse algo a mais aí, sabe? Esse desenvolvimento. E a gente tem isso na série. Então, o primeiro ponto aí que eu tô querendo ressaltar. A história do Sempre Teremos o Verão vai girar em torno do pedido de casamento que a gente tem o Jeremiah fazendo pra Belly. E aí eles, então, tentando organizar esse casamento e, enfim, os pais não concordando. E aí depois meio que... não cedendo, mas, assim, aceitando participar de certa forma. A gente tem a mesma história aqui no livro. O motivo, né, diferenças aí, então, né, antes da gente continuar, só um disclaimer, né, meus queridos, se vocês estão nesse vídeo, principalmente, né, de um livro 3 sendo comparado com uma série, of course que teremos spoilers, tá bom? Of course. Então, não vou poupar os meus spoilers aqui, eu estou fazendo... uma resenha / comparação, então teremos spoilers, tá? Só pra vocês saberem. O livro começa, né, então, com eles aí fazendo esse plano de se casarem. O motivo não vai ser exatamente igual, né? Já que na série a gente tem muitas outras histórias sendo desenvolvidas, como do irmão dela, com a Taylor, que é a melhor amiga. Isso a gente não tem na história do livro, mesmo porque não tem tempo, né? Basicamente o livro inteiro aqui, os 3 são focados na Belly e nos 3, né? Não tem tempo para desenvolver a história com mãe, com pai, com amiga. Eles participam ali enquanto estão orbitando a história deles, né? Mas na série a gente tem toda ali, então, a história da Taylor com o irmão, dos pais, etc, né? E aí a gente, então, tem o irmão dela indo parar no hospital, né? Depois de um acidente ali, enfim, ele tava meio que tendo uma treta com a Taylor. Não temos nada disso no livro, né? O motivo vai ser meio que diferente, porém a gente vai chegar no mesmo lugar, que é o Jeremiah decidindo, então, que a melhor saída ali pra solução torta, né, pra vida deles ali no momento torta é pedir ela em casamento, que é uma péssima ideia, tanto na série quanto no livro isso está presente, então todo mundo acha uma péssima ideia. E aí a gente vai ter, então, eles começando a planejar esse casamento, né, ninguém concordando, a mesma coisa. Em determinado ponto de todo o planejamento, a Belly vai meio que ter uma treta ali, né, com a mãe. Ela vai acabar indo passar o resto do verão, que eles decidem fazer isso, lá na casa de Cousins, que é a casa deles, né, e da mãe. E aí ela acaba meio que tendo que conviver com o Conrad, porque o Conrad volta pra ficar ali nessa casa do verão. Na série, a gente tem um motivo diferente, né? De porque ele tá ali na casa do verão também. Então, os motivos ali meio que são adaptados, mas eles acabam acontecendo, né? Os acontecimentos principais ali, eles vão ser mostrados de forma diferente. O caminho para chegar até ali, às vezes, é um pouco adaptado, mas todos os acontecimentos que a gente tem, então, no livro, vão estar lá. Então, Belly e Conrad vão ficar ali junto, enquanto Jeremiah tá... tentando lidar ali, né, pra conseguir um emprego, enfim, fazer esse estágio dele e tal. Vai ficar ausente, né, minha gente? A gente vai ter todas as cenas que a gente teve na série, a gente tem aqui no livro, então... sério, gente, eu nunca vi, foi assim, de todas as séries que eu vi até hoje, foi o que entregou mais, assim, cenas perfeitas, iguais às que a gente tem no livro, pro fandom, né? Então, as cenas, assim, que a gente teve mega comentadas da série, que foram a do pêssego, e aí depois tem a cena da banheira, enfim, tem uma cena deles na praia. Todas elas acontecem no livro. Então, são cenas, assim, que quem leu estava muito esperando, né? Eram cenas clássicas ali da história. E elas realmente foram reproduzidas em, assim, quase totalidade fiéis, né? Ao livro. Então, eu achei, assim, ótimo, sabe? Amei. Eu não consigo hoje em dia, se vocês me falarem, escolhe aí o livro ou a série, qual o melhor? Não sei, pra mim os dois são bons, tão bons quanto. Talvez se eu fosse falar um melhor, eu até escolheria a série, porque tem mais desenvolvimento, mas como eu disse, não necessariamente tira a qualidade pra mim dos livros, sabe? Muito do que
tá ali na série foi só uma expansão do que já tava aqui, né? Meio que implícito. Mas enfim, né? Mostrando aí toda a minha agradabilidade a respeito da adaptação. Então a gente vai ter toda essa temática do casamento também se desenrolando. Aí o pai do Jeremiah, em determinado momento, vai aceitar ajudar ali no casamento. A gente tem toda a história dele com a amante, que meio que existe no livro, mas assim, a amante não tá ali tão presente quanto na história ali da adaptação para a série, né? Mas enfim, temos ela também, que na verdade não é mais amante, né? Depois que a mãe dos meninos morreu, ela meio que perdeu esse posto, no caso, né? Porque ele virou viúvo. De qualquer forma, gente, tudo vai terminar no episódio, eu acho que é o 6º ou o 7º da... Eu acho que é Não, é o 7º. Ai, agora eu não vou saber, gente. Mas enfim, em determinado momento ali, faltando 3 ou 4 episódios para terminar a série, a gente tem a conclusão do livro. Então, o livro foi, assim, extremamente fiel. O livro não, a série foi extremamente fiel ao livro. Só que a série, ela tinha mais para mostrar. Então, ela começou a mostrar além do livro, né? Ela mostrou coisas além aqui do livro. O livro, ele termina com a Belly falando que não, né, eles decidem que não vão se casar ali, da mesma forma que acontece na série. A gente também tem aqui o Jeremiah lendo a carta que a mãe deixou pro Conrad por engano, e enfim, aí ele volta a conversar com a Belly, exatamente da mesma forma. Eles vão acabar decidindo ali, vendo que não é uma boa ideia eles se casarem, né? A Belly admite pra ele que ela gosta dele, do Jeremiah, mas também não deixou de amar o Conrad, e ele não quer, né, casar com ela se ela ainda gosta, tem sentimentos pelo Conrad. Enfim, meio que the same, né, gente? A mesma coisa. Só que aí, a partir desse momento, no livro, a gente tem um corte abrupto e a gente vai ter só um epílogo dela ficando com o Conrad. Então, a gente sabe que ela vai casar com o Conrad, enfim, ser felizes pra sempre com ele. Mas a gente não tem nada, né, indicando pra gente como que isso aconteceu, sabe? E aí, né, o que teve ali no meio? Não temos isso. Na série, a gente já vai ter meio que como se fosse um preenchimento dessa lacuna. Então, eles tentaram fazer esse preenchimento, né? A Belly, eles fazem ela ir viajar, então, ir para Paris e ficar ali por alguns anos. Então, a gente vai ter todo o desenvolvimento dela, né? Vivendo esse luto do término, enfim, ficando com um outro carinha, recebendo as cartas que o Conrad começa a mandar para ela, e a gente só sabe que ele mandou porque no epílogo a gente tem a menção dessas cartas, né? E algo que a Jenny Han fez um pouco depois, né, da gente ter a trilogia, ela acabou lançando essas cartas, então a gente tem um e-book com as cartas que o Conrad mandou para ela, que assim, não adicionou muito no que aconteceu. Ele fala de assuntos muito gerais, assim, do passado, etc. Então não tem muita coisa nova aí para preencher esse meio. Então a série fez meio que esse favor de preencher ali o que estava acontecendo entre ela ter terminado com o Jeremiah, né, e, enfim, aceitar que realmente é o Conrad, é isso aí, e enfim, a série terminar meio que como o livro terminou. Porque, na verdade, não termina, né, minha gente? Então, no livro, diferença. No livro, termina com ela casando, de fato, com o Conrad. Ela menciona as cartas que ele mandou enquanto ela estava viajando e tal. Mas a gente não sabe muito. Tempos depois, Jenny Han lança as cartas pra gente saber o que ele estava falando nessas cartas pra Belly enquanto ela estava fora do país. E a série, então, preenche essas lacunas aí, porque vai mostrar a vida dela lá, meio que algumas aventuras, né? Pessoas que ela foi conhecendo, lugares que ela morou, foi morar ali enquanto ela estava em Paris. E o fim termina igual, porém não, porque a gente não tem o casamento. Então, a gente sabe que ela terminou junto com o Conrad, porque eles se reencontram, enfim, decidem ficar juntos. Mas ela volta para os Estados Unidos, né? A gente vê ali uma última cena dela em Cousins com o Conrad quando ela voltou, e não vemos o casamento em si acontecendo, né? A gente não vê ela lendo a carta da Susana, a gente não vê
o Conrad também, né, o que aconteceu com ele ali no casamento, nada disso, que também a gente não tem, de certa forma, no livro, né, a gente sabe que ela tá ali casando, mas a gente não tem quase, praticamente, informação nenhuma, né, a não ser essa. A gente é meio que deixado com o final aberto, um pouco aberto, né, a gente sabe o que vai acontecer, mas não sabe absolutamente nada a respeito daquilo. E aí a gente teve, então, esse fim da série aberto só para depois eles anunciarem que eles vão fazer um filme. Então, imagino, né, todos imaginamos que esse filme terminará, né, começará, não sei se começará, mas terminará com esse casamento acontecendo, né, e a gente vendo o resto dos detalhes que a gente tem no último livro que não estão. O que eu achei de tudo isso, né, que eu queria deixar aqui, eu quis fazer esse vídeo muito para comentar, né, tudo isso que eu gostei muito do livro, ter sido retratado fielmente, né, quem não, né, leitores amam isso, mas eu gostei muito que tem muitas nuances desse livro que na época que eu li, eu não tinha pegado. E eu peguei nessa leitura por conta de atitudes que a gente vai vendo na série, né? Então a gente tem ali muita passada de pano, eu acho, pro Conrad. O Conrad é extremamente sem noção, né, com a Belly também. No livro não é diferente, ele é totalmente sem noção. Só que a gente não tem explicação alguma, porque é um livro muito curto, a gente não tem explicação nenhuma dele, entre aspas, se redimindo, né, ficando adulto, amadurecendo. A gente não tem isso no livro. E eu achei muito interessante que eles decidiram mostrar isso na série e decidiram mostrar também de forma bem enfática algumas atitudes do Jeremiah que mostram que ele não amadureceu tanto quanto o Conrad, né? E isso era uma coisa que eu não tinha percebido na primeira leitura. Muito por, assim, a minha situação, eu não digo que era parecida com a da Belly, mas, assim, na época eu vivi um casamento em que a pessoa era muito infantil, do estilo Jeremiah, e pra mim na época isso era muito normal. Hoje em dia eu já vejo como red flag, né? Então, por exemplo, tem uma parte aqui em determinado momento que eles estão lá meio que pensando no lugar que eles vão viver, eles vão ver apartamentos, né? E um comentário do Jeremiah, que assim, jogado aqui, né? Pense em todas as festas que poderemos dar aqui. Ele fala isso pra Belly. E quando eu li essa próxima vez, eu falei, meu Deus, olha o que ele tá pensando. Tipo assim, ele não tá pensando na vida deles, como ele tá pensando nas festas que ele vai dar pras outras pessoas. Tipo, isso é extremamente infantil, sabe? Depois tem uma outra parte que eles estão discutindo, né? E aí a gente tem aqui, ó, o diálogo. Porque ainda estamos discutindo sobre isso, você sempre fez do seu jeito, lembra? Jeremiah não terminou a frase da forma como eu sabia que ele queria. Você fez do seu jeito como sempre. Não sabemos se foi do meu jeito ou não. Terminei a frase da forma como eu queria. Não sabemos se foi do meu jeito ou não por causa do seu nome sujo. Então, na história do livro, eles não conseguem, né, o apartamento e eles discutem a respeito disso. Na série ficou meio implícito, né? Não houve assim a discussão em si, mas a gente entende que foi porque o Jeremiah tinha o nome sujo, etc. E eles acabam não conseguindo. Mas aqui eles têm essa discussão e esse comentário dele, né, de jogar, porque ainda estamos discutindo isso, você sempre fez do seu jeito, lembra? Tipo, num tom irônico, e isso de um egoísmo, sabe? Então eu lendo de novo, eu falei, meu Deus, como eu não percebi essas red flags mesmo da história, né? Que a Jane foi soltando aqui a respeito do Jeremiah. Então eu sempre fui Team Jeremiah. Eu falava, não, gente, ele estava lá pra Belly muito mais que o Conrad. Mas eu tenho que admitir aqui que eu mudei de ideia, né? Eu acabei achando que se ela tiver que escolher algum, né? Porque assim, a minha opinião verdadeira mesmo é que ela não tinha que escolher nenhum, ela tinha que ficar sozinha. Mas se ela tem que escolher entre um dos dois, eu acho que eu escolheria o Conrad hoje em dia. E olha isso, gente, o que uma década de vida não faz com a gente mudar. E muito disso, com certeza, foi devido à série, né? Eles terem retratado mesmo isso. Eu acho que era a intenção da Jenny mesmo, fazer da Jenny Han, mostrar pra gente por que ela escolheu o Conrad, que não fica tão claro assim, né? Já que ele também
pisou muito na bola, né? Ele foi muito, gente, ele é muito sem noção no livro, né? Na série dá pra ver também, mas assim, no livro ele é muito, e a gente não tem explicação alguma de por que ele parou de ser. Então, pra mim, ele tinha continuado sendo, né? Eu meio que assumi isso como verdade, tipo, não mudou. E a gente sabe que na vida não é assim, né? Tem muitas pessoas que elas realmente amadurecem, né? Elas se dão chance, elas vão atrás, elas amadurecem. Ela meio que mostrou isso na série. Então, eu terminei a leitura desse livro com esse sentimento de que agora eu não sou mais Team Jeremiah como eu era. E muito por conta da série, né? Foi muito interessante a série ser fiel justamente por isso, porque dá pra você ter uma perspectiva do livro muito maior hoje em dia, né? E dos personagens. Mas é isso, assim, gente. Eu acho que se você lê hoje em dia, né? Quem pegar a história pra ler hoje em dia, não tendo assistido a série, né? E ler aqui, talvez ainda seja Team Jeremiah, porque a pessoa pode perder esses pequenos detalhes aqui do fim. E também pode ser uma pessoa muito nova, que não tenha uma experiência de casamento, que não tenha uma vida a dois, assim, né? Uma experiência de vida a dois pra ver que pontos realmente importam ali, que estão faltando nesse começo, já e vão fazer falta depois de muitos anos juntos, né? Então, tem isso. Então, pode ser que quem leia hoje em dia e não tenha essa experiência, continue sendo Team Jeremiah. Mas eu tenho certeza que muita gente que, assim como eu, leu lá no passado, né, depois de ter vivido muito tempo, né, ou tido uma vida a dois, pode ser que mude de ideia fazendo uma releitura. Mas é isso então, meus amigos, eu queria deixar aqui toda a minha opinião agradável a respeito. Se vocês não leram a trilogia, façam isso, recomendo os 3, né? Se vocês quiserem assistir a série também, fica aí, né, o comentário de que é extremamente fiel aos livros. Temos mais histórias sendo desenvolvidas além, né, do que tá aqui no livro, como eu disse, e isso pra mim só enriquece. E é isso então, a gente fica por aqui, né, com essa recomendação dupla recomendação de série e livro. E série de livro, né? No caso, mais de um livro. A gente volta aqui no próximo vídeo, né? Com mais um livro ali, uma história emocionante, ou um livro amorzinho. O que será? O que será o próximo? Acho que vocês já até sabem, né? Qual que é? Eu já dei spoiler disso nos vídeos anteriores. Vocês já vão saber, vocês não vão ter nem que adivinhar. Mas é isso, meus amigos. Ficamos por aqui, então. A gente volta aqui no próximo vídeo com a próxima resenha. Beijos!